Então, olá a todas e a todos. Então, hoje a gente vai falar sobre as amoras, né, e o efeito que ela tem na prevenção, né, e na ajuda nos sintomas do climatério. Né? E aí, é sempre a pergunta que todo mundo faz em relação às amoras: a gente usa a amora branca ou a gente usa a amora negra, né? Qual tem realmente efeito, qual delas, né, vai ajudar aí nos sintomas do climatério, como principalmente fogacho, a o edema, a dor de cabeça. Então, como que essa planta ela pode ajudar aí nesse processo, né, que nós mulheres um dia sempre vamos chegar, ou aquelas que já estão sentindo esses sintomas. Tanto a amora branca como a amora negra, né, a amora roxinha, né, elas podem ser utilizadas aí no tratamento do climatério, certo? O que tem de diferença entre a amora branca com a amora, né, a amora roxa em relação a essa questão relacionada à saúde da mulher? Qual das duas tem propriedades medicinais mais interessantes? A amora branca, que é a Amorus, deixa eu só colocar aqui, que é a Amorus alba, ela é uma planta medicinal que tem muitos efeitos medicinais, né, para a saúde. E ela auxilia, por exemplo, no controle da pressão arterial, ela auxilia no controle hormonal, ajuda no emagrecimento e melhora também tanto o funcionamento do rim como o funcionamento do fígado. A amora branca, né, a Amorus alba, ela é uma planta que ela é rica em flavonoides, é rica em alcaloides, é rica em ácidos fenólicos, que tem aí uma grande propriedade antioxidante e anti-inflamatória, certo? Então, o que isso nos traz, né, a pensar também? Como que esses princípios ativos da amora branca, ela pode auxiliar aí nas questões relacionadas à saúde da mulher. Então, primeiro, quando a gente fala que a amora branca, ela ajuda no controle da pressão arterial, é porque ela tem, né, princípios ativos, principalmente os flavonoides, que vão ajudar aí a regular a pressão arterial, né, tanto no homem como na mulher. E com isso, é um grande parceiro, né, a gente pode dizer, para a questão da saúde cardiovascular, né, da mulher. Principalmente por quê? Porque depois, né, de uma certa idade, as mulheres, elas acabam perdendo o fator de proteção, né, que é fator natural de proteção feminino, e, consequentemente, né, acabam tendo os mesmos riscos de cardiovasculares que o próprio, né, próprio homem. Né? Então, enquanto a gente está produzindo os hormônios, a gente ainda tem uma proteção diferenciada de proteção cardiovascular diferenciada. Quando a gente cai a nossa produção de hormônios e entramos, né, na menopausa e no climatério, essa proteção extra que os nossos hormônios femininos nos dão, né, ele acaba sendo reduzido. Então, quando a gente incorpora a amora branca nessa situação, a gente auxilia aí a regular a pressão arterial. No caso do equilíbrio dos hormônios, ela auxilia também na questão dos sintomas, né? Por quê? Porque ela faz esse equilíbrio hormonal. Também vai ajudar no emagrecimento, por quê? Porque ele auxilia na regulação do metabolismo e também reduz a sensação de fome. Quando a gente diz que a amora branca é uma planta que contribui para a saúde dos rins e dos fígados, a gente está falando que ela auxilia também na eliminação de toxinas.
E por ser uma planta antioxidante, ela vai, então, combater aí os radicais livres, né? Então, bem interessante para aquelas pessoas, né, que têm, por exemplo, propensão a câncer, propensão a manchas de pele, né, alergias. Então, é uma planta aí bem interessante nessa perspectiva. Bom, outro efeito bem interessante da amora branca é que ela também tem uma ação anti-hiperglicemiante. Né? O que isso quer dizer? A amora branca, ela auxilia nos níveis, né, de sangue, de açúcar no sangue, e, consequentemente, auxilia as pessoas que têm diabetes. E é uma planta que também é antimicrobiana, então, consequentemente, ela ajuda aí na prevenção de infecções. Bom, isso são as qualidades da amora alba, né? Que é um tipo de amora, né? Chamado de amora branca porque ela não tem a coloração, ela é branquinha, certo? E também tem essa ação importante no controle dos sintomas. Comparando a amora branca com a amora negra, né, Amoros nigras, existe mais estudos científicos, né, mais informação sobre a amora negra em relação aos efeitos do climatério. E aí, na nossa live de hoje, a gente vai dar um pouco mais ênfase para a amora roxa, até porque é um tipo de amora que a gente tem muito aqui na nossa região, aqui do sul de Santa Catarina, nessas épocas, né, elas estão tudo cheinhas. É uma delícia colher ela no pé. É uma planta fácil de estaquear, né? Tu corta um galhinho lá, coloca no chão, ela é fácil de brotar, não é uma planta assim que exige muito em relação ao plantio, certo? Bom, então vamos dar agora atenção para a amora negra, né? Ou a amora preta, ou a amora negra, né? Como a gente aqui conhece. Ela é uma planta da família das moreáceas, da mesma forma que a amora branca. É utilizada fruto, folha, flores e a raiz, né? Então, a gente consegue utilizar a planta como um todo. E, por ela ter um conteúdo, né, de princípios ativos grandes de antocianidinas, né, e antocianinas, elas têm aí uma atividade antioxidante, uma atividade anti-inflamatória, uma atividade hipoglicemiante e anticancerígenas bem importante. Na medicina popular, ela é uma planta que já é utilizada há muito tempo em casos do que a gente chama de ondas de calor, né, que é muito comum, né, nessa faixa etária que a gente está ali entrando na menopausa, que é a nossa última menstruação, que a gente contabiliza de trás para frente, né? Então a gente vai dizer, eu estou na menopausa, eu preciso ter um ano, né, de ausência de menstruação, e aí eu passo a contabilizar o climatério, que é esse período sem menstruação que a mulher vivencia. Então, por ela ajudar nesse controle das ondas de calor neste período, ela é uma planta que acaba sendo recomendada dentro das terapias, né, como complementar dentro das terapias de reposição hormonal. Ela não repõe o hormônio, né, como um hormônio sintético, mas ela ajuda muito bem aí a controlar esses sintomas. E grande parte das plantas do gênero, né, Morus, elas têm essa ação anti-inflamatória, essa ação diurética, também pode ser utilizado, né, como antitussígeno, antipirético, então são plantas aí bem utilizadas já no popular. Bom, o que eu uso? Né, eu falei que a gente pode usar todas as partes da planta, então, para que a gente usa cada parte? No caso das raízes, os estudos nos trazem, né, que a gente pode estar utilizando a raiz da amora para trabalhar o controle da pressão arterial, reumatismo,
problemas oculares e espasmos, né, abdominais infantis. No caso dos reumatismos, a gente pode fazer uma alcoolatura da raiz, certo? Então, a gente pode plantar essa casinha, a hora que ela começa a enraizar, a gente tira a raizinha, né, não vai deixar virar um arbusto enorme, tira as raizinhas, junto com um pedacinho de caule, pica bem picadinho, e coloca em maceração na cachaça ou no álcool. E aí isso faz aplicação local da raiz da moreira. O fruto, né, então, bem interessante para trabalhar doenças hepáticas, como hepatite, cirroses e outras, né, patologias mais. Para problemas renais, então a amora branca é bem legal para trabalhar quem tem problema de pedra nos rins, que ela é um antioxidante, então vai ajudar aí a diminuir a formação de pedras, então ela não é curativa, ela é preventiva, então quem tem, não é previsão, não é prospecção, é predisposição, fugiu a palavra. Quem tem predisposição, né, a ter problemas renais ou problemas de pedra nos rins, comer o frutinho da amora, né, ajuda aí nessa prevenção. As folhas são utilizadas para febre, dor de cabeça, né, aí dores estomacais, principalmente, né, quando provocados pela cólera, tá? Os ramos jovenzinhos, né, eles são utilizados para hipertensão e também para algumas situações que a gente tem paralisia de braço e de perna, certo? E as folhas, então, são elas que são utilizadas para o climatério. Por quê? Porque são elas que a gente tem flavonoides, né? E, em especial, as isoflavonoides. Então, como é que eu utilizo essa planta? Como é que eu utilizo essa parte dessa planta, né? Para que eu possa ter aí o melhor benefício possível. Dentro da composição química do gênero Noros, né, nós temos alcaloides, cumarinas, os flavonoides, os triterpenos e os esteroides. Entre essas substâncias naturais que vão ajudar no sistema de climatério são as isoflavonas, então eles são fitoestrógenos, e essas isoflavonas glicosiladas, elas são hidrolisadas no intestino. E aí, com isso, elas se comportam como um estrogênio, né, sintético, mas, né, de forma biológica dentro do organismo, né? Então, ela precisa ser absorvida no intestino para que eu possa, então, fazer essa, né, para que o organismo possa fazer essa correspondência e entendê-la como um hormônio natural e não um hormônio sintético. Então, por isso que ela ajuda nos calorões e não dá os efeitos colaterais que a gente sabe quando a gente toma um hormônio sintético. E bem interessante, a amora, né, ela é rica em vitamina C. Essa vitamina C, quando o frutinho congelado, a gente consegue manter, a gente não perde totalmente essa vitamina C, certo? Então, épocas de estação dá para colher bastante amora, eu vou deixar ela congeladinha e ir usando ela aí como suco, né, como geleias, e aí, né, essas delícias que a gente consegue fazer com ela. E é um fruto que é carregado de vitaminas e minerais, né? Então, e as folhas e os troncos é onde a gente tem maior concentração de magnésio, de fósforo, de potássio e de cálcio, e também das vitaminas, principalmente C e E. O cálcio encontrado, né, nas folhas da amora, elas ajudam a reduzir o risco de osteoporose. Olha que legal. A gente usa o fruto, eu tenho aí uma reposição de vitaminas, eu uso as folhas, ajudo no calorão e também previno, né, a questão da osteoporose. E rico em vitamina C e E, que vão ajudar aí a diminuir os radicais livres, né? Consequentemente,
e evitar o envelhecimento. Estou achando que a dona Emi anda comendo bastante amora, certo? Né? Então, vai deixar aí pele macia, cabelos macios, né? Então, a pele vai ficar mais vistosa, né? Por quê? Porque ela é o que a gente chama, ele é um remineralizante, né? Quando a gente fala que uma planta é uma remineralizante, ou posso chamar ela de uma punk, posso chamar ela de uma punk. Por quê? Porque ela, além de ter os benefícios medicinais, ela também tem os benefícios nutritivos, né? Então, a amora, ela entra aí bem, né, dentro do que a gente chama aí de plantas, né, não convencionais ou plantas alimentícias, né? Bom, e aí falando mais um pouquinho da amora branca, né, então, a gente viu que a amora vermelha, né, a amora roxa, ela tem um tropismo, uma afinidade, uma conversão maior de estrógenos. Já a amora branca, ela tem uma ação, né, com maior evidência nas questões relacionadas à analgesia, a anti-inflamatório e artrite, e ela também é diurético. Mas tem sim evidências que mostram que essa planta, mesmo ela sendo, né, não tendo a pigmentação das antrocianidinas, ela também tem uma ação antiestrogênica, não, uma ação estrogênica, tá? E o interessante é que ela tem aí muitos estudos mostrando que ela pode fazer uma proteção cardiovascular por ser antioxidante e também ajudar no controle do colesterol, tá? Também é uma planta que é remineralizante, por quê? Porque ela é fonte de vitamina A, B e E, e interessante, diferente da amora vermelha, ela também faz a reposição de vitamina B6, a riboflavina, né, a cianina e o ácido fólico. Então, é uma planta que é rica em ferro, potássio, manganês e magnésio. E ela também pode ser utilizada para controle de cólica, dores de cabeça e, bem legal, estabilidade de humor, né? Que são ocasionados pelos hormônios femininos. Então, a gente pode ver que tanto a amora vermelha como a amora branca, ela é aí uma planta bem interessante, né? E amiga das mulheres. O que eu uso na amora branca? Eu vou usar as folhas e vou usar o fruto. A folha, auxiliando aí a questões dos sintomas de menopausa e climatério, principalmente ressecamento, irritação, ansiedade, nervosismo, os calorões, o suar frio, né, e a diminuição do libido. Enquanto o fruto, ele trabalha mais as questões urinárias e cardiovasculares, e também ajuda aí no embranquecimento prematuro do cabelo e na diabetes, certo? Então, é uma planta bem completa. O que a gente tem que cuidar? Tá? As amoras, né, tanto a branca como a roxa, a gente não deve comer elas verdes, porque a seiva dela, ela tem toxinas, né? Embora, né, baixos, a gente não deve comê-las, né, quando elas estão verdinhas, porque pode ter aí efeitos adversos, né, colaterais. Como que eu uso, então, as amoras, né, para trabalhar aí os sintomas do climatério? Posso fazer o chá das amoras, né, da folha das amoras, tanto branca como roxa, certo? E ela vai ajudar no ressecamento, irritação, ansiedade, nervosismo, calorão, suor frio, dores de cabeça e também a questão do libido, certo? Mas eu também posso fazer o pozinho da folha, certo? Acaba ficando mais concentrado e o resultado terapêutico mais interessante. Então, só para a gente relembrar como é que a gente faz uma infusão, por que eu faço uma infusão das folhas da amora? Porque é uma folha molinha, eu consigo rasgar na mão. Então, toda vez que é uma parte de uma planta molinha, a gente faz por infusão, que é o quê? Eu fervo a água quando ela está naquele ponto de ebulição,
né? Eu coloco a água sobre a planta, deixo tapadinho de 5 a 10 minutos para que eu possa macerar, né? Para que a água possa extrair esses princípios ativos e para depois, então, eu poder utilizar. E eu posso deixar esse chazinho pronto por no máximo 24 horas guardadinho na geladeira. Bom, como é que eu desidrato? Né? Então, que é a forma mais interessante de usar a folhinha de amora. Então, quem quer usar a amora para finalidade do calor, né, do climatério, é interessante trabalhar o pó da amora, tá? Como é que eu vou fazer? Eu vou desidratar essas folhinhas, eu vou deixar primeiro ela dar uma secada no ar, né? Não vou deixar muito tempo, por quê? Porque eu posso deixar, né, acabar fungando ela. Então, esse secar o ar, eu vou dar preferência no verão, no inverno eu vou tirar essa etapa. Então, eu deixo alguns dias no sol, né, penduradinha, bem sequinha. Depois eu boto no forno a 50 graus, deixo assim um dedinho entreaberto, né? Eu costumo colocar uma colher de pau na porta, né? Para poder fazer tipo assim 2 dedinhos, né? Para dar a entrada de ar ali no forno, certo? E deixo em torno de 1 hora a 2 horas até que ela desidrate. Então, por que eu não posso colocar 200 graus? Por que eu não posso botar 100 e ser mais rápido? Porque se eu colocar acima dos 50 graus, eu degrado todo o princípio ativo. Eu tenho ali uma torradinha, né? Eu não tenho os princípios ativos sequinhos. Porque o nosso objetivo aqui é fazer o quê? É desidratar. Fazer com que a água suma e fique tudo concentradinho aqui, sem matar os nossos princípios ativos principais, que são os nossos flavonoides, certo? Que vão aí, né? Dá origem às isoflavonas, que acima de 50 graus elas acabam se degradando. Tá sequinho, né? Peguei ela na mão, ela tá crocante, desligo, boto tudo dentro do liquidificador, liquidifico, né? E aí eu tenho o pozinho. Aí é esse pozinho que eu vou poder estar utilizando. Como? 1 colher de cafezinho, posso colocar ali numa xícara de chá, né? E tomar 2 xícaras ali, ela diluidinha por dia. Ah, Jair, posso pegar o pozinho, essa colherinha, e colocar por cima da salada? Posso. Posso colocar dentro da minha batida de banana? Pode. Posso juntar junto com o meu suco de laranja? Pode. Né? Então, necessariamente, não precisa fazer ela com água, você pode fazer ela, né, juntar com outros alimentos. Posso usar em forma de infuso, se eu usar em forma de infuso, eu vou pegar de 3 a 5 folhinhas sequinhas. Se eu pegar elas verdinhas, certo? Eu vou pegar o dobro sempre, por quê? Porque eu tenho a concentração de água, né? Então, sequinho eu pego menos, então se eu tô colocando umas 5 folhinhas dela seca, eu vou usar em torno aí de umas 6 a 10 dela fresquinha. Para o quê? Para 1 litro de água, certo? Então, eu vou preparar 1 litro. Esse 1 litro de água eu posso estar fazendo e utilizando em 24 horas. Então, se eu fizer hoje, eu posso usar até amanhã. E vou estar tomando 3 xícaras ao dia. Então, né, vão dar 3 xícaras, dá 1 litro ali, eu consigo utilizar ela, né, e não desperdiçar. E vou dar sempre preferência usar entre as refeições. Por quê? Porque a gente precisa, né, utilizar esse movimento digestivo para que essas isoflavonas sejam absorvidas lá no intestino, certo? Ou em cápsula, 300 miligramas, vou estar tomando 2 cápsulas ao dia. Ou em forma de tintura, para aquelas pessoas que não têm problema aí de usam, né, medicamento contínuo e não possam tomar nada alcoólico, tá? Bom, aqui são algumas referências, né, que a gente consultou para estar montando aqui o material para vocês. E aí, agora eu deixo, né,
abro aí para as perguntas que o grupo possa ter. Mas eu queria te perguntar, essa amora branca, ela não é muito comum, né? Porque uma vez me falaram, não, é a mesma amora vermelha. Aqui na nossa região, não, Amy. Deixa eu ver aqui, acho que é mais lá para São Paulo, aquela. Nós aqui temos a vermelhinha, né? E essa bem roxinha. Essa bem roxinha aqui, né, onde tu plantar, ela dá. Né? Região lá de cima, né? Ela é mais para região norte, onde a gente vai ter mais. A branca, né? Mas aqui no sul, a gente tem muito mesmo, é a amora vermelha. A amora branca a gente já encontra muita em farmácia, né? A gente acaba tendo maior contato aí da amorinha branca na farmácia. O que mais? Tudo esclarecido? Oi. Também uma vez uma médica me disse que a amora branca ela é boa para memória também. Não, eu nunca vi nenhum estudo. Ela vai agir sim na memória, porque ela é antioxidante, né? Então, toda planta que é rica em flavonoides, ela acaba melhorando a questão da memória. Pois tem algum estudo que fala. Pois é, sabe que eu tomei muitos anos a amora branca, eu mandava manipular. Uma médica que me indicou no período da menopausa, exatamente. Sim. E me ajudou muito, muito. Uhum. É uma planta que, né, assim, no uso popular fala sobre o uso dela, né, na concentração e na memória, e principalmente para evitar o envelhecimento precoce, né? Então, assim, não tem muitos estudos que comprovam, mas assim, relato popular em relação à memória. Uhum. Sim. Mas e essa nossa amora? Eu tenho aquela bem roxinha, sabe, aqui. Essa é a nossa a amora negra, né? A amora nigras, é o que a gente tem aqui, né? Pois Que é, mas é, ela não é boa, tem também a mesma propriedade? sim, ela é melhor que a branca. Oh, tu vê, eu estou desperdiçando meu pé de amora, então. É verdade. A amora, a amora preta, você usa ela por inteiro. Você usa raiz, fruto, ramos e folhas. A amora branca é só a folha, Tu vê. né? E o fruto, né? E Mas como ela é docinha, né? Essa amora. bem docinha. Aham. E, É, a gente faz. e o xarope do fruto, ela é muito legal para faringite, para doenças anti-inflamatórias do trato gastrointestinal, e principalmente quem tem muita amidalite recorrente. Sabe? Dá para fazer o xarope do fruto da amora. Mas aí a amora roxa, né? Fala, Jandir. Mas como é que faz, será o xarope? O xarope, tu vai fazer assim. Primeiro, tu vai fazer aquela calda, né? Que é a base do xarope. Você vai pegar 80 gramas de açúcar, vai deixar fazer aquela calda em fio, né? Então, ela faz aquele fio. Então, tu derrete esse açúcar e depois tu vai botar só 20 ml de água. Depois tu pega o frutinho em natura e coloca ali e deixa fazer aquela primeira cozinhada. Ela tá pronta. Aí tu vai esmagando ele, né? Ele fica um xarope bem grossinho. Não precisa coar nada. Assim, as crianças às vezes não gostam, né? Então, o que às vezes eu faço? Às vezes eu liquidifico ela, né? Passo na peneirinha, aí deixo só aquele sumo, né? Aquele suco dela, sem colocar água, nada. Aí eu pego aquele 20 ml de água que eu vou colocar para, né, para fazer o ponto do xarope, eu coloco ali e depois eu coloco tudo junto com o xarope.
Aí deixa dar uma fervurinha. Não fica um xarope para faringite, fica um doce. Dá vontade. Mas geleinha para passar no pão. Quase, dá vontade de ficar com faringite todo dia para poder tomar o pó do xarope. Fica muito gostoso, muito gostoso. Quem usa aquele xarope da Coração da Bananeira, ele fica muito parecido. A gente faz com açúcar mascavo, né? Nós fizemos aqui na Pastoral da Saúde com açúcar mascavo, mas a gente usa daí o mamão verde, né? O gengibre e o guaco. Mas daí a gente faz camadas e coloca no forno. Isso, então você pode fazer as camadas e botar a amora junto. Boa ideia agora, a próxima vez. Você pode fazer o xarope do coração do morango, e aí, em vez de colocar a folha do mamão, você bota a amora. Tá. Ver se eu consigo, então, acho alguma receita. Fala, Jandira. Jandira está com a mão levantada. Oi, eu quero te perguntar, talvez eu esteja fazendo confusão. Eu conhecia muito aquela amora que dava em pé, e tem aquela amora mais baixinha, que é a espinhenta, que a gente tem aqui. Amora. Sabe? Uma arvorezinha alta. Não é aquela amorinha do mato que a gente chama? Essa aqui aquela amora baixinha que tem espinho, certo? Ela é um arbusto nativo aqui do Brasil, tá? Só que é outra espécie de amora. É a Rubus brasiliense. Deixa eu ver se eu consigo uma foto dela aqui. Mas essa que você estava mostrando, qual que é? Essa aqui é aquela que dá uma árvore, ó. Essa que você está falando é essa aqui, quer ver? Deixa eu pegar ela. Vou mostrar. É essa de espinho que dá em cerca, né? Uhum. E essa que ela fala é a que eu tenho aqui. Essa aqui, ó. Essa aqui essa. Essa daqui é aquela da cerca, que a gente chama, aqui na nossa região, a gente chama ela de amora do mato. Né? Ela está sempre no meio do mato. Essa aqui não, essa aqui é uma árvore. Quer ver? Deixa eu pegar aqui a moreira. Deixa eu pegar ela para tu ver ela. E os princípios são os mesmos da mesma? Não, não são os mesmos. Elas têm diferença uma da outra. Ó, deixa eu pegar aqui. Ó, a amora, ela essa aqui dá uma árvore. Ó. Essa aqui é a arvorezinha da moreira. A moreira roxinha, né? Ela dá essas É a que eu tenho. Até vou ter que podar a minha, que ela tá muito baixota e os galhos estão muito caindo. E assim, uma moreira, para poder carregar, você tem que cortar o meio dela. É o meio? É o meio. Você vai ter que sempre deixar ela em V, aqui. Esse meio aqui você tem que cortar, e aí todas essas folhinhas, esses ramos que ela cresce aqui, você tem que podar. Quer ver? Você tem que fazer mais ou menos assim. Deixa eu ver se eu consigo fazer um desenho para vocês. E é bem interessante. É só fazer a poda dela dessa forma que ela como é que a gente diz? Ela dá bastante, dá assim, nossa, dá de penca aí. Deixa eu pegar aqui um slide. Slide em branco, aí eu mostro. Gente, não sou boa desenhista, mas isso eu fiz aqui em casa. Quer ver? Assim, ó. Imaginem. Deixa eu ver se eu pego. Ó, imaginem assim. A morinha, ela dá o tronco, né?
Quando a gente planta ela, ela dá o tronco. Vou compartilhar. Ó, ela dá o tronquinho, certo? Aqui é o tronco. Aham. Tá? E aí, o que que acontece? Ela começa a nascer várias ramificações assim, desde baixo, certo? Ela tem, assim, um monte de ramificação fininha. Aí, depois aqui, ela faz os galhos principais dela, né? Porque ela faz, assim, 3, 4 galhos principais. E aí, desses galhos principais, ela começa a ramificar, certo? Ela acaba fazendo o quê? Outros ramos paralelos. Quando a gente começa a fazer esses ramos paralelos, ela acaba fazendo isso aqui, certo? Então, o que que acontece? Esse aqui é o eixo principal dela, o caule principal, tá? Então, eu tenho que olhar o caule principal dela e quais são os ramos mais grossos. Então, vamos supor que os ramos mais grossos são esses 3 aqui, tá? Vou botar de preto aqui, ó. São esses 3 aqui, certo? Aí ela tá cheinha, tá? Cheinha de folhinha. Essas aqui a gente corta. Essa a gente corta, essa a gente corta e essa a gente corta. Então, todas essas brotinhos que nascem, que às vezes a gente diz assim, ai, que linda, tá nascendo brotinho desde o pezinho. Elas roubam força. Então, a gente corta todas essas. Ela fica a gente diz que ela fica peladinha. O que que a gente tem que fazer aqui? Esse galho do meio aqui, certo? A gente precisa trazer oxigenação para cá. Então, por exemplo, esse aqui a gente corta, esse a gente corta. Se ele não fizer sombra, né, não estiver incomodando os outros, a gente deixa ele do meio. Senão, a gente vem aqui e poda ele assim, ó. Para quê? Para poder fazer sol. E aí, a mesma coisa aqui. Eu vou tirar esse aqui, né? Ó, tá vendo aqui? Esse e esse, eles estão brigando, então eu deixo esse, tiro esse e deixo lá. Ó, aí ela consegue oxigenar. E o que que vai acontecer? Aqui ela vai lotar de amorinha, aqui ela lota, aí ela dá bastante amora. Aí os pezinhos, elas fazem assim, de tão pesado, né? Os pezinhos, eles acabam caindo para baixo, tá? Então, eu preciso ter bastante oxigenação, né? E preciso ter também bastante sol para que ela possa, então, florescer. Né? E ela vai sempre as amorinhas, ó, vocês estão vendo, deixa eu só mostrar aqui, ó. Ela vai dar sempre as amorinhas nos galinhos novos. Olha que interessante. Não adianta deixar muito galho velho. Ó, pode ver que ela está sempre aqui na inserção dos galinhos novos. Ó, um galinho verde, ó. Vendo aqui, ó, um galinho bem verdinho. Então, ó, o galho velho a gente poda. Então, na próxima florada, esse galho aqui a gente poda aqui e deixa o verdinho que nasceu dele. Então, no caso, né, vamos supor, se a gente fosse olhar aquela foto daquela moreira aqui, né, se eu fosse fazer a poda dela aqui, né, a gente podaria aqui, e aí iria olhar, né, então, todos esses galhos aqui para cima, ó, a gente poda tudo, e deixa ela parelhinha, né? E aí a gente depois mexe nessa brotação aqui do meio, né, para que ela faça essa ventilação aqui. Quando eu fiz a primeira poda, me deu uma dó na minha amoreira. Por quê? Porque eu pensei, ai, coitada, ficou pelada, né? Mas logo ela já tá, assim, a minha, eu planto, ela não tem 6 meses e ela já deu fruto. Que interessante. Eu trouxe um galo, assim, nós estávamos a minha filha queria uma moreira aqui em casa. A gente trouxe, acho que mais 5, 6 mudas e não vingava.
Aí eu sei que a última vez eu trouxe uma muda da casa do pai, que era um galho, trouxe um galho da casa da minha avó e ganhei uma muda. E eu botei as 3 no mesmo buraco. Uma das 3 vai nascer. E acabou nascendo as 3. Tá lá, as 3 se uniram e nasceram aqui. E aí a gente fez essas podas. Podamos, né? E elas estão ali bem, bem bonitas. Tanto a da frente quanto a de trás. E já deu. Ela é novinha. Eu plantei ela. Ela não tem 8 meses. Ainda tem cara de graveto ainda, não tem cara, não tem assim, não tem tronco de árvore, ela já deu, vira e mexe 20. Não deu muito, né? Mas ela já deu ali 4, 5 para pequena comer, ela sozinha comer já foi suficiente. Mais alguma dúvida? Gisele. Muito. Obrigada. Me diz uma coisa, tem a amora miura, né? A espécie, é espécie? Uhum. Tem alguma característica que seja diferente dessa nigra? A amora miura, ela é uma espécie, é uma espécie do gênero Morus. Ela é uma parente irmã da amora branca, né? A gente chama ela de amora do bicho da seda. Tá. Essa amora miura. Miura. Então. O que ela tem de diferente? Ela tem um pouquinho mais de magnésio e cálcio do que as outras, mas as indicações ela é praticamente a mesma para a questão hormonal, tá? E no caso, como ela tem um pouco mais de cálcio na composição dela, ela acaba tendo uma ação complementar maior na questão da prevenção da osteoporose. Sim. E também a miura, ela tem o que a gente chama de ácido elágico, que ele é um antioxidante, né, um pouco mais potente que a antrocianidina, que ajuda aí nos radicais livres, né? Então, ela é prima, né? Então, assim, eu tenho a miura, eu tenho a nigra e tenho a alba. Deixa eu ver se eu acho uma foto da miura aqui. Eu nunca vi, assim, eu não conheço a miura, tá? Nunca conheço ela dentro de uma caixinha de medicamento, mas não saberia dizer. Ela é muito parecida com as fotos que tem da miura, ela é muito parecida, quer ver, ó, por exemplo. O que a diferença é que por que eles chamam ela de miura? Porque ela é mais miudinha. Tá. Isso que eu ela é mais a folhinha dela é mais miudinha, ó. Vocês podem olhar ela aqui, ó. A folha é mais miudinha, e aí o que dá de diferente também? Olha só, o frutinho, ó, ele dá como se fosse moranguinho, dá um penduzinho e dá o frutinho. Diferente da nigra e da alba, é que ela dá gruda assim, mais próximo do caule. Porque eu tenho uma amoreira e a amorinha é bem miudinha. Isso. Bem miudinha. Pode ser a miura, né? Ou pode ser falta de algum nutriente. Adubo, Dá uma olhada, ver se tem, principalmente nitrato, né? Se não tiver fonte de nitrato, daquela NPK, né? NPK. Potássio e fósforo. Ela também não dá. Ela precisa de bastante. Ela gosta de terra gorda. Certo. E bastante sol, né? Ela gosta de sol. Sim. Obrigada. Aí, se ela estiver sombreada, se ela tiver com muita brotação, ela vai dar miudinha. Pensa assim. Sim. Dá uma olhada nas perninhas dela.
Se ela tiver com muita brotação nas perninhas dela, certo? Certo. Os galhos tiver com muita brotação, os frutinhos vão dar um miúdo. Por quê? Miudinho. Porque ela vai nutrir todas as folhas, todos os galhinhos, e aí sobra pouco nutriente para o frutinho. Então, se a senhora quer aumentar o frutinho, dá lá uma desbastada nela, né? Deixa ela mais magrelinha, certo? Tá bom. Aí os frutinhos aumentam. Tá ótimo.